Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. As visitas aos centros culturais, museus e outros espaços de memória fazem parte cada vez mais dos projetos pedagógicos das escolas. Esses espaços não formais são lugares educativos de aprendizagem. Os lugares de memória são o assunto do Salto para o Futuro de hoje. Convidamos para o debate Helena Araújo, professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e consultora desta série. Marta Abreu, professora da Universidade Federal Fluminense, e Circe Bittencourt, professora da Faculdade de Educação da USP. Pelo telefone 0800 21 6689, você pode participar ao vivo do debate. O número do fax é 0, código da operadora 21 2232 3271. Se preferir, você também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. O Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, tem um programa chamado Arte, Cultura e Cidadania, criado para organizar ações educativas e fazer a mediação entre os eventos e o público. Para você entender melhor o que estamos dizendo, vamos ver agora como foi a visita dos estudantes do CIEP Poceiro Mário Vaz à exposição Arte da África. Mas antes, que tal passear um pouco pela história da África? Lá, a história da humanidade pode ter começado a ser registrada, segundo muitos pesquisadores. Com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, a África, de muitos climas e contrastes, tem hoje uma população estimada em cerca de 800 milhões de habitantes. No continente são encontrados os mais antigos fósseis, com cerca de 5 milhões de anos. Com o Brasil, os laços e influências africanos são muitos, na arte, na cultura, na ciência, na culinária e no gingado. A proposta dessa exposição é apresentar toda a cultura africana em suas várias manifestações, dentro de um viés sobre a própria produção artística. Essa exposição, ela só veio assim a enriquecer muito o trabalho que a gente vem fazendo em sala de aula. No espaço do programa educativo, alunos sentam com o orientador e são incentivados a falar sobre o que pensam da África. Escravos. Alguém pensa outra coisa? Animais selvagens? Animais selvagens, que mais? Ou escravos, animais selvagens, que mais? Karen, o que é? Chega, então, o momento de se aproximar do continente africano. Longe no mapa, perto na arte, na cultura. Eu senti um forte interesse em relação às máscaras. Então eu acredito que a partir daí a gente também vai poder estar produzindo conhecimento em sala de aula a partir do que a gente conhece e do que a gente está aprendendo aqui. Esse já é um passo e tanto. Outro grande desafio de professores e arte-educadores é incentivar os alunos a aprender o caminho de museus e centros culturais para que eles voltem sozinhos. Não pode haver arte sem cidadania, não pode haver cidadania sem cultura e não pode haver esses três sem educação. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Helena, como disse na abertura do programa, do Instituto de Aplicação, o CAP da UERJ, professora de Prática de Ensino de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também professora de História do Colégio Rio de Janeiro, consultora dessa série também. Helena, a gente viu no seu texto que você faz uma afirmação baseada em um outro autor, em um outro trabalho, trabalho histórico. A cultura é pedagógica, toda cultura é pedagógica e também toda pedagogia é cultural. E aí eu queria começar esse programa com a essência do que é o programa. Como espaços como esse, exposições como essa, esses lugares de memória também são lugares de aprendizagem e essa articulação com a escola, né? Claro, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui e desde já a gente agradece a TVE pela iniciativa dessa série. A TV Escola também, né? A TV Escola também, com certeza.
Essa frase, na verdade, Bárbara, ela é uma frase de um estudioso, um pensador, que é o Tomás Tadeu, que nos mostra muito claramente essa questão que toda a pedagogia, ela está baseada num contexto cultural, numa história, né? Ela tem a ver com um momento histórico, com propostas, né, que são relativas à história daquele povo, aos objetivos daquele governo ou daquelas pessoas que estão participando e incrementando aquelas ações culturais. Assim como toda a pedagogia, então, ela é cultural, toda a cultura também é pedagógica. E essa via ela é de mão dupla. A gente pode ver muito claramente isso quando a gente leva os alunos para esses espaços educativos não formais, aos museus, às exposições, o quanto elas educam, né? Os primeiros museus, desde o início, se a gente pensar na história dos museus, eles tinham uma finalidade também educativa. Tá certo. Professora Circe Bittencourt, da Faculdade de Educação da USP, desenvolve o projeto Educação e Memória, organização que organiza acervos de livros didáticos. A senhora também publicou vários títulos, né, sobre o ensino de história, vários livros, e entre eles o Ensino de História, Fundamentos e Métodos. Professora Circe, a gente tem desde 2004, se não me engano, uma lei que torna obrigatório o ensino das culturas africanas, da cultura afro-brasileira nas escolas públicas. De que maneira a senhora acredita que esse ensino pode se dar na escola e principalmente utilizando espaços educativos não formais como os que vimos, como esse que vimos no vídeo que apresentamos agora? Bom, também boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que eu acho extremamente importante, né, para se pensar como a história está por toda parte, inclusive, né? Então, se a história está na escola, a história também está nos museus, está nos objetos, está em todos os lugares. No tema específico sobre a história da África e cultura afro, essa introdução é nova e é um desafio para os professores, né? Eles não têm, quer dizer, nós não temos na tradição escolar o ensino desse conteúdo. Então, realmente, hoje é um desafio para os professores e até para os professores que formam os professores, porque nós temos uma carência de material didático, uma carência até de bibliografia. E esses espaços da cultura, dessas memórias, eu acho que quanto mais nós tivermos, né, a sociedade contribuindo também na organização desse material, digamos assim, eu acho que é muito importante. Agora, cabe aos professores, nesse momento, refletir um pouco e parar um pouco para saber qual é a história da África que eles vão trabalhar. Não é? Com qual a história da África e como esses objetos, essa cultura, né? Porque hoje nós vivemos numa relação um pouco mais complexa, né? De não ser uma história política, uma história só ligada, né? Como pode-se pensar, né? Só pensar na questão da escravidão, né? A África é uma região mais rica, né? É uma região com uma história extremamente longa, né? Aliás, nós todos nascemos, né? E temos muitas influências, né? Então, professora Marta, que é professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Estudos em História Cultural, autora e organizadora de livros, dentre eles Ensino de História, Conceitos, Temáticas e Metodologias. Partindo do que comentava a professora Circe, como é que uma exposição como essa também, um trabalho como esse, uma atividade em um espaço não formal, pode ajudar a desconstruir essas ideias pré-concebidas, principalmente sobre a história da África, né? Então, quando ela fala de carência, temos carência, a gente pode pensar que um pouco dessa carência também está ligada ao fato dessa negação dessa cultura, né? Por muito tempo, o Brasil negou essa influência, né? Não quis aceitar que tínhamos essa influência forte dessas culturas africanas no Brasil. Estou correta? Está correta e acho importante, obrigada também pelo convite, né, mas acho importante você tocar nisso, né, quer dizer, no filme que passou, no trecho que passou, o recreador, o professor de arte, estava perguntando para os alunos, o que vocês sabem da África? E ele reuniu ali uma conclusão que saíram escravos e animais selvagens. Quer dizer, eu acho que o que você colocou é importantíssimo. O desconhecimento da África
ajuda e reforça uma série de preconceitos a respeito da história da África, da cultura, das culturas africanas e do que a gente está chamando de cultura afro-brasileira. Então, talvez o primeiro passo seja exatamente enfrentar essa história da África, como a Circe falou. É muito difícil, a gente não tem ainda material, não tem bibliografia, mas está começando. É um esforço importantíssimo para a gente entender a história da África e muito do que os descendentes de africanos fizeram e construíram no Brasil. Então, os espaços não formais, acho que num momento como esse, eles são importantíssimos para ajudar a pensar nessas imagens da África. Agora, eu acho que é importante também o professor, quer dizer, se os museus, os espaços não formais, né, se eles interessam, se eles atraem os alunos, se eles vão educar de outras formas, eu acho muito importante que o professor dirija, ou próprios os alunos também sejam ativos nesse conhecimento. Quer dizer, o que se quer conhecer da exposição da África? O que está sendo dito sobre a África naquele espaço? O que está sendo dito sobre a África no livro didático? O que está sendo dito sobre a África nos jornais? Quer dizer, existem vários locais que produzem memórias e histórias sobre a África, no caso. Uhum. Então, não é simplesmente, eu acho, ir a museus, mas como ir a museus e o que vai se buscar nos museus. E aí uma reflexão sobre o que o professor quer, né, desse conhecimento que está ali no museu, eu acho bastante importante. Você tocou em outras fontes sobre a África, o cinema, né? Tem muitos documentários, no mundo inteiro se faz documentário sobre a África, coisas que a gente não costuma ver aqui no Brasil. A gente tem uma primeira participação hoje, no programa de hoje, da Maria José do Maranhão. Oi, Maria José. Olá, boa noite, Bárbara, boa noite, especialistas. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Visto que há uma grande urgência na inovação do ensino em nossas escolas, o que está faltando para que os espaços educativos não formais sejam prioridades? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação. Então, Helena, o que falta? Boa noite, Maria José. Eu acho que, na verdade, a gente pode começar a descobrir algumas parcerias, né? O espaço da escola, ele é um espaço fundamental, ele é o locus por excelência da sistematização do conhecimento e ele é muito importante. Assim como o espaço do museu é um outro espaço que merece e precisa de uma pedagogia específica, mas que nenhum dos dois são, na verdade, contrapostos. Eles podem vir a ser parceiros. Na medida em que a gente começa a experimentar, levar mais nossos alunos às exposições. Se a gente está num lugar que não tem exposição, a gente leva eles para a rua, né? Passear na rua e ver a história, os fragmentos de memória na arquitetura, no pavimento de uma rua. Então, a gente aqui está falando do museu, mas a gente tem esses fragmentos de memória espalhados em vários lugares. Eu acho que especificamente em relação ao museu, é a gente pensar que essa participação, como a professora Marta acabou de falar, ela deve ser mais interativa. O aluno deve se sentir dentro deste museu participando, dialogando com esses objetos, com esses fragmentos de memória que estão colocados. E aí eu acho que ele pode perceber essa história mais viva, né? Porque o que a gente quer é que ele entenda mais a história, que ele aprenda mais, que ele se interesse. E ao ver as peças do museu e ter essas atividades, como a gente acabou de ver no vídeo, que provocam uma interatividade, que provocam indagações, com certeza eu acho que essa parceria com a escola ela será frutífera e bastante positiva. Ok, a participação agora é da Maria do Socorro de Goiás. Olá. Maria do Socorro. A ligação da Maria do Socorro. Volta a ligar, tá bom? A gente espera por você. E aí eu tenho um e-mail, da Tânia Colodete e também da Simone Silva. Ela diz o seguinte aqui no e-mail: a sala está cheia. Que bom, viu, Tânia? A gente gosta de saber que o pessoal está de volta aqui no ao vivo, participando bastante. Obrigada, viu?
Ela diz, como citou o mandarino no boletim, ela faz uma referência ao texto escrito pela professora Helena, ela diz o seguinte: a escola e o museu são espaços educacionais diferentes, com objetivos únicos, o de ensinar e educar. Porém, há uma distância geográfica entre eles. O que fazer para levar o museu até a escola, professora Circe? Olha, existem várias formas e até já ouvi algumas práticas de fazer isso. Que a gente precisava socializar um pouco mais esse tipo de experiência, né? Eu me lembro de uma experiência muito interessante feita no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em que foram montados, porque em geral vários museus, no caso específico de museu, né, eles têm uma parte educativa, tem um setor educacional dentro do museu. Eles montavam kits até para alunos do curso noturno que não tinham tempo de visitar o museu, porque o museu fica aberto de dia, né? Normalmente ele não fica aberto à noite. Então, até kits para os alunos montarem. E de alunos desde o processo de alfabetização até o ensino médio. Né? Existem várias possibilidades, inclusive foi uma experiência muito interessante que uma vez eu participei, em que os objetos foram analisados dentro de um museu para se chegar depois a um conceito mesmo de museu, em que os alunos, lá no caso do MAI, chegavam à conclusão que os objetos que estavam lá eram do cotidiano, não era objeto de arte muito diferenciado. E aí a etapa seguinte foram os alunos montarem um museu dentro de uma temática que existia, que era o trabalho artesanal e o manufaturado e o trabalho industrial, dentro de temas, né? Foi tudo muito bem preparado, não dá tempo de contar tudo. Aí os alunos tinham que montar um museu na escola, na própria escola, com os objetos. E aí eles viram a diferença. Lá no museu tinha só manufaturado. Aí eles chegaram à conclusão, eles nem sabiam, não usavam o termo, né? Eles chegaram à conclusão que os objetos que eles punham eram todos industrializados, eram fabricados pela indústria fabril. E aí eles punham pente, caneca, entendeu? Porque eram objetos do cotidiano de hoje, né? E foi assim, e são vários exemplos que acho que nós temos que socializar um pouco mais essas experiências que a gente tem vivenciado com museus, tanto históricos, arqueológicos, né? E até de animais, né? Tá certo. A Rose aqui do Rio de Janeiro vai fazer a pergunta agora. Oi, Rose. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. A pergunta é a seguinte: como esperar uma educação para a cidadania de professores que, mesmo com tantas opções de lugares apropriados para a aquisição do conhecimento, teimam em permanecer presos à sala de aula e ao livro didático? Teleposto de Paraíba do Sul agradece. Obrigada, Rose. Um abraço, pessoal de Paraíba do Sul. Que bom ouvir vocês aqui no Salto. Professora Marta, essa é uma questão muito recorrente aqui no programa. Algumas vezes os professores falam uma certa resistência a uma nova prática, uma nova forma de atuar na sua profissão. Outras vezes, como falávamos antes do programa começar, o professor não teve isso na sua formação, né? Como conciliar essas questões dentro da escola e dentro de uma prática que já existe, né? Você está trabalhando, está atuando, e como conciliar essas questões dentro do projeto pedagógico da escola? Sem dúvida, é difícil, né? Sair do imobilismo é difícil. A comunidade às vezes não incentiva, pais não gostam, colegas não gostam, quer dizer, tem um lado prático aí que é difícil mesmo, mas eu entendo que tem que haver em todas as perguntas, inclusive anteriores, uma vontade política mesmo, quer dizer, a escola e o museu e a escola depende da vontade política dos professores, da comunidade, do projeto. O próprio projeto chama político-pedagógico muitas vezes. Porque né? Se não tiver essa vontade política e nunca sozinho, né? A minha experiência, eu fui também professora há muitos anos, né? Como Circe também, aqui como Helena, de ensino médio, de ensino fundamental, de escola de alfabetização. E sozinha é muito difícil, né? Eu nunca consegui fazer nada sozinha, nem vi nada acontecendo quando a gente está sozinha na escola. A gente tem que estar em grupo, a gente tem que estar com outros colegas, a gente tem que ser um projeto coletivo. Sendo um projeto coletivo, a vontade política ajuda ao museu ir para a escola ir para o museu, né? Essa experiência da Circe é fantástica. Eu também tenho uma experiência de alunos trabalhando com a memória da comunidade, quer dizer, o museu, a gente também tem que mudar a visão do que é um museu, né? Um museu é um lugar de memória, e que tem que pensar quem construiu essa memória, para que essa memória foi consolidada ali, porque em quase tudo que é lugar há um museu,
né, de diversos tamanhos. Todo político importante quer construir um museu, um memorial, quer guardar a memória de alguma coisa. E os professores de história têm que pensar que memória é essa, por que está sendo guardada, por que esse objeto foi guardado e não aquele. E há uma memória que todos os nossos alunos e seus familiares possuem, que é uma memória oral. E essa memória oral, ela pode virar um museu na escola também. Agora, depende da vontade do projeto político da escola, né? Tá certo. Depois do intervalo, alunos de uma escola do Rio de Janeiro fazem uma visita à exposição Por Ti América. Salto para o Futuro volta já. Tal como a educação, as outras instâncias culturais também são pedagógicas, também têm uma pedagogia, também ensinam alguma coisa. Tanto a educação quanto a cultura em geral estão envolvidas em processos de transformação da identidade e da subjetividade.